Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Espaço Aberto. Hoje nós vamos falar sobre pesquisas eleitorais, especialmente nesse momento que estamos vivendo do período eleitoral, que elas tomam uma importância, uma dimensão e estão aí ao alcance de todos. Mas será que a gente já parou para pensar como elas funcionam, o que está por trás desse mecanismo tão comum nesse momento? Para a gente entender um pouco sobre isso, estamos aqui com a professora Célia Maria Hertz, que atualmente é chefe do Departamento de Comunicação Social da Unesp de Bauru. Seja muito bem-vinda, professora Célia. Olá, muito obrigada. Então, para a gente começar a introduzir esse assunto, a senhora poderia explicar o que são pesquisas eleitorais, no sentido de elas são diferentes de outros tipos de pesquisa? Na realidade, a pesquisa eleitoral é uma pesquisa de opinião, né? Ela é diferente de uma pesquisa de mercado, ou uma pesquisa de dados agregados, onde você pega outros dados, né, de fontes secundárias. Simplesmente a pesquisa de opinião é aquela onde você tem que tirar a sua informação diretamente às pessoas. A sua fonte é uma fonte primária de pessoas. Então, ela não se difere de outras pesquisas de opinião, a pesquisa eleitoral, mas ela tem algumas características. Por exemplo, nós temos a pesquisa eleitoral, que é aquela pesquisa que é feita quantitativa e tem qualitativa também, que tem os grupos focais, que é feita para dar direcionamento às campanhas, né? Para avaliar qual que é o perfil do eleitor, para avaliar uma série de coisas. Ela tem muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais, ela é muito mais forte, tem muito mais poder no desenvolver das campanhas, né? Porque você fica descobrindo qual é o perfil do seu eleitorado, qual é a linguagem que você tem que falar com ele, o que que ele tem de demanda, quais as necessidades, etc. E temos a pesquisa de intenção de voto. A pesquisa de intenção de voto é uma pesquisa que é feita também em período eleitoral, mas muito mais próximo, né? Inclusive tem uma resolução do Tribunal Eleitoral que todas as pesquisas de intenção de voto elas têm que ser autorizadas pelo Tribunal Eleitoral 5 dias antes da sua publicação. E para isso ela tem que determinar qual foi a fonte, quem pagou a pesquisa, ou para não haver assim um proselitismo, né, no sentido da pesquisa, quem pagou, quanto custou, qual foi a amostragem que você tirou, qual o cuidado de você selecionar uma amostra que realmente seja representativa ao seu universo. Porque se você fizer, por exemplo, uma pesquisa só na Unesp ou só numa outra universidade, você está tirando o perfil daquele público e não de todos os eleitores, né? Então, a pesquisa de intenção de voto, ela tem que ser assim muito bem feita na seleção amostral, porque muitas vezes ela não representa todo o universo. Por exemplo, pega no centro da cidade algumas pessoas, mas deixa de privilegiar aquele eleitor que está na periferia, que embora tenha uma renda mais baixa, uma cota, né, que a gente faz com uma cota de renda, de sexo, etc., ela não privilegia aquelas pessoas que estão na periferia e pode dar um erro, então um viés, né, por causa da seleção amostral. E a pesquisa de intenção de voto, ela é importante, a gente acha que ela como é que ela fala, que ela atrapalha o desenvolvimento da democracia, mas na realidade ela é mais importante para o eleitor que é escolarizado, que pode trabalhar com o voto útil, né? Vamos supor, eu não quero que o primeiro, que está em primeiro lugar, ganhe, mas o meu está em quinto, então eu vou votar no segundo, alguma coisa nesse sentido. Então, é um voto muito mais democrático, que passa bastante informação para a população entender quem são as pessoas que são preferidas, né? Porque a gente sempre acha que o eleitor ingênuo é aquele que vai querer votar naquele que está ganhando ou naquele que está perdendo. Na realidade, tem uma pesquisa feita pela Elizabeth Noelle, que é uma estudiosa, que os eleitores ingênuos são o que menos acreditam nas pesquisas. Eles falam, eu nunca fui consultado, como é que a pesquisa pode ser boa, né? Na realidade, eles não entendem de estatística, de processo de amostragem, etc. Como eles não acreditam, eles também não se orientam pela pesquisa. Então, são muito poucas pessoas que vão votar naquele que está ganhando. Tem mais gente daquele que vai votar naquele que está perdendo, que a gente fala que é o voto Van Gogh, né? Porque está descontente com todos, então vota. Por isso que a gente tem também votações no Tiririca muito grande, ou em algumas personagens aí que não tem nada a ver com política, porque as pessoas estão descontentes com o processo eleitoral, né?
Então, acho assim que a pesquisa que mais, não vou dizer, não é manipula, mas o que mais interfere nas eleições são os grupos focais, são as pesquisas que são feitas num período mais longo, onde você vai poder direcionando toda a sua campanha, né? A gente viu, por exemplo, a campanha da Dilma, né, que começou bem antes, ela mudou completamente a fisionomia, o jeito de falar, a roupa, tirou o óculos, etc., porque vai adaptando aquele candidato, né, ao perfil do eleitorado. E a senhora também comentou dessas pessoas que não acreditam muito em pesquisa, e deve ser também porque existe essa dúvida, né? Como que uma amostra pequena, às vezes, de pessoas acaba refletindo a opinião de uma população em geral? Então, se a senhora pudesse explicar como que funciona esse método que é utilizado, que uma amostragem de pessoas, quando feita de maneira correta, reflete a opinião de um grupo maior. Então, como a gente trabalha com a estatística descritiva, nesse caso, uma pessoa representa um grupo de pessoas. A dificuldade dessa amostragem, probabilista ou não, que tem vários métodos, todo método para a seleção amostral, ele tem a ver com a caracterização da amostra para que ela seja representativa do universo. Então, vamos supor, se eu conheço bem o meu universo, se eu sei que no meu universo eu tenho bolinhas azuis, pretas, é fácil, porque eu misturaria tudo e teria um punhado, né? Mas no universo de pessoas, quanto mais eu conheço, vamos supor, eu sei que em Bauru a gente tem 52% de eleitores femininos e 48% masculinos. Vamos supor, é um exemplo. Então, eu vou tirar uma amostra que tem essa característica, que são os parâmetros que nos forneceram o IBGE, o IBGE, né? Certo. Então, quando eu pego os parâmetros da minha população, eu tenho cidade, por exemplo, que eu tenho 60% de mulheres, ou então, quantos eleitores meus são 16 a 25 anos? E aí, baseado nesses parâmetros, é que eu vou caracterizar a minha amostra, fazer uma cota e tentar pegar todos os tipos de pessoa para representar essa população. Na história das pesquisas de opinião, a gente tem, antes do Gallup, que começou a fazer as pesquisas com base na amostragem, a gente tinha grandes amostragens, 20 mil, e que não acertavam nas eleições. E depois, com o Gallup, com a parte estatística, você faz 800 amostras num país que tem num universo infinito e acerta, a, quer dizer, acerta, né? Mais ou menos você orienta. Porque nas eleições é um período típico. Quando você faz uma pesquisa de opinião para algum comportamento, tipo assim, o que as pessoas acham do aborto ou do casamento homossexual, assim por cento, são comportamentos que demoram mais para mudar. Então, a pesquisa tem uma validade maior. Na pesquisa de intenção de voto, como você tem muitos indecisos que no último mês tem que se decidir para alguém, se não quiserem anular o voto, né? A gente fala que existe assim, uma mudança muito rápida. Então, é importante até você saber, por exemplo, aqueles indecisos, quem são? Onde eles estão? Estão na periferia? Que faixa etária eles são? Que classe eles são? Para você poder conversar com esses indecisos, né? Sim. Então, o que a gente tem que às vezes promove um erro, porque assim, na pesquisa amostral, estatística, você tem um erro provável que fica em torno da média, que a gente chama que é o desvio padrão. Então, por exemplo, se eu for jogar uma moeda para cima, qual é a probabilidade a priori que eu tenho de cair 50% cara, 50% coroa? Essa é a minha probabilidade a priori. Se eu jogar 4 vezes, se sair 3 vezes cara e uma coroa, eu já tenho um erro de 25, né? Porque fica 75, 25. Mas se eu jogar 1000 vezes, esse erro vai diminuindo. Então, a lei da estatística, ela trabalha nesse sentido. Ela faz um cálculo para ver qual que é o erro que vai ter da probabilidade a priori. E aí é por isso que a gente tem, por exemplo, uma pesquisa com 3% de erro, com 5% de erro. Essa, só para a gente explicar para quem está assistindo, é o que a gente chama de margem de erro quando as Margem de pesquisas são erro. divulgadas, né? Então, essa margem de erro, ela fica. Por isso que a gente fala que tem um empate técnico, às vezes. Porque com aquele número de amostras, eu tenho, vamos supor, uma margem de erro de 3 que pode variar para cima ou para baixo. Então, às vezes, vamos supor que eu tenho um candidato com 29 e um com 27, eu tenho empate técnico, porque eu não sei realmente quem vai ganhar, porque pode variar para cima ou para baixo. Então, isso é um empate técnico porque é uma amostra, é uma probabilidade. A pesquisa não é uma certeza, como a censitária. A pesquisa amostral é uma probabilidade. Entendeu? Certo.
E agora que a gente já entendeu bem como essas pesquisas eleitorais funcionam, vamos tentar entender também por que elas são tão valorizadas. Então, qual é o impacto que elas trazem? Primeiro, para os candidatos, lembrando até que existem pesquisas internas que o público em geral nem toma conhecimento, e também qual a importância dessas pesquisas para o público e, nesse caso, para os eleitores que estão acompanhando. Eu acho que para as campanhas, eu já falei um pouquinho, né? Para as campanhas, eu acho assim que ela vai direcionar todas as campanhas, vai saber onde que aquele candidato está fraco, vai saber no painel de pesquisa, porque aí se você faz uma pesquisa longitudinal, não transversal, faz durante o período, né? Começando, por exemplo, janeiro, fevereiro, você vai ver se aquele candidato está subindo ou se ele está descendo, né? E aí você vai saber, por exemplo, daqui um mês, onde que ele vai estar, se ele vai estar mais para baixo ou mais para cima, né? Então, é uma grande ferramenta para as campanhas eleitorais, para poder entender o seu público, assim como a gente faz com qualquer produto, né? A gente vê o que que o produto, qual que é o ponto positivo do produto, o ponto negativo, e a gente tenta minimizar o negativo e valorizar o positivo, a gente faz na campanha. Então, para os candidatos, a pesquisa é muito importante, é uma ferramenta imprescindível para você conhecer com quem você está falando, né? Para quem você vai mandar aquela mensagem, de que forma, de que linguagem que eles vão entender, etc. Para o público eleitor, eu acho que é uma ferramenta democrática, onde você vai ter um painel, um panorama, e vai saber como que a opinião pública está se comportando naquele momento, né? Então, se eu tenho, como eu falei para você, se eu tenho um candidato X, que está em terceiro lugar, e tem dois, o primeiro, que eu acho que é muito ruim, que não combina com o meu segmento de público, etc., eu posso tomar a opção de votar no dois, no que está em segundo lugar, né, para ver se eu consigo, nesse páreo, conseguir uma pessoa que seja mais próxima daquilo que eu entendo que seria um melhor político, né? Então, acho que é uma única forma do povo mesmo saber de antemão como que está o cenário eleitoral naquela cidade, né? Então, acho que é super importante, que é democrático, que a gente tem que valorizar isso, né? Porque não é todo mundo que tem esse acesso, né? A gente sempre acha que quem está do nosso lado, a gente pergunta quem está do nosso lado, quem você vai votar? O amigo, o pai, a mãe. Então, parece que todo mundo vai votar naquela pessoa que você está ali. São as bolhas, é o que a gente chamaria de bolhas? Mas no seu nicho mesmo, né? E aí o que que acontece? Acontece que você não vê os outros, né? Então, na pesquisa é importante você ver também os outros e comparar com o seu, para que você possa ter uma decisão mais coerente, uma decisão mais que possa ajudar realmente a população, né? Porque às vezes você não pode contribuir com aquele que está em quinto lugar, mas você vai contribuir com aquele que está em segundo lugar. Porque eu acho assim que anular voto, deixar em branco, é dar uma carta branca para aquelas pessoas que você não conhece, não sabe o que vai acontecer, né? Então é importante a gente eleger o nosso representante, aquele que vai realmente ah, na direção do que a gente pensa, na nossa filosofia, no que a gente quer para a sociedade como um todo, não para a gente pessoalmente, mas para a sociedade como um todo. Um candidato mais harmônico, com mais tolerância, um candidato mais forte, né? De que partido, de que linha. Então, acho que é super importante a pesquisa. Normalmente as pessoas tomam conhecimento das pesquisas eleitorais por meio da imprensa. Então, a mídia também é influenciada por esses resultados das pesquisas, por exemplo, dando mais ou menos espaço a algum determinado candidato que está subindo, ou então da maneira que a mídia trabalha esses números desses resultados. Isso tem impacto, tem influência? Eu acho que sim, porque a mídia ela faz a ponte, né, entre a vontade do povo, né, as crenças do povo, né, e a ciência. Então é a mídia que faz essa relação e ela tem um forte impacto na opinião pública. E normalmente a gente tem os veículos midiáticos que compram as pesquisas e que fazem a divulgação. E é lógico que a gente sabe que todo veículo, embora a gente fale que tem que ser isento, todo veículo tem uma certa, vamos dizer, uma certa disposição, às vezes, para traduzir um dado de uma forma, elencar um dado de uma forma mais aparente, deixar outro, encobrir o outro, né? Porque tudo isso envolve política de poder, né? Então, é por isso que tem o Tribunal Eleitoral,
essas regras para você realmente colocar como você fez, quais os dados que você colheu, se você realmente é um instituto que tem equidade, se você pode acreditar naquela pesquisa, se é uma fonte boa ou se é uma fonte que está sendo deturpada por alguma ideologia, né? Além de que, quando a gente faz pesquisa de intenção de voto, nós temos também o clima de opinião. Não sei se vocês já ouviram falar no espiral do silêncio, né? Que é quando as pessoas já mudaram de opinião, mas elas não têm força suficiente para declarar perante aquele grupo. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu seja bolsonariano e esteja num grupo de petista. Eu mudei para lá, mas eu não tenho força do meu grupo de externar, e o voto é secreto. Então, isso que eles chamam de é, espiral do silêncio. Você já mudou de opinião, mas você não tem coragem de declarar. Então, isso pode acontecer quando existem grupos muito fortes se degladiando e a pessoa ainda não tem. São os grupos de pressão que existem na sociedade, né? E aí pode ocorrer uma espiral de silêncio. Em algumas eleições nós tivemos isso, não digo agora, mas a gente já teve, né? Em São Paulo, quando as pesquisas diziam que quem ia ganhar era um partido, e no fim foi outro partido que ganhou, né? Por causa dessa espiral de silêncio que já estava em andamento na sociedade, né? Porque como a opinião pública ela se dá em cascatas, por exemplo, ela começa em cima, depois ela desce, ela vai borbulhando, né? Às vezes ela demora um pouco para chegar até os eleitores, né? As mudanças da opinião pública. E a opinião é o fator que mais se modifica. O comportamento demora mais, a atitude, né? A opinião é a primeira coisa que é fácil de você mudar. Você pode estar com uma opinião agora, daqui 5 minutos você já mudar de opinião, Uhum. né? Então, essa intenção de voto também é assim, porque você fala, eu vou votar nesse, mas daqui a pouco eu posso querer votar no outro, né? Sim. Então, é uma pesquisa que só indica a probabilidade, mas ela nos apresenta um panorama, um mapa, um acompanhamento. Eu acho eu ainda acredito muito, eu acho que é super importante, mesmo a pesquisa de intenção de voto, que o pessoal fala que deforma, que manipula, eu acho que é uma fonte de informação importante para a sociedade. Bom, e agora que a gente está nesse período eleitoral, as pessoas podem acompanhar essas pesquisas desde agora até outubro das eleições, inclusive sentindo esse caminhar da opinião, como a senhora comentou. Então, para a gente terminar, qual seria a recomendação, a dica, o que os eleitores devem considerar ao interpretar esses resultados das pesquisas que eles tomam conhecimento por meio da mídia, das redes sociais, em conversa com os amigos, enfim, o que ele deve de mais importante considerar para interpretar de uma maneira correta esses resultados? Primeiro, o instituto que está fazendo, né? Se ele tem credibilidade. Aí podem avaliar também a margem de erro para ver se realmente está coerente, né? O número de amostragem, a confiabilidade da pesquisa, né? Que tem desde 95,5 até 68,8, né? Então, assim, eles têm que avaliar se realmente aquela pesquisa foi feita, né? Com acuidade, com seleção, né? Onde que foi feita a amostra, se é uma pesquisa, por exemplo, agora nós estamos trabalhando com municipal, né? Então a pesquisa é feita só nos municípios, Uhum. mas especialmente nas eleições gerais, aí a gente tem muita dificuldade de saber, por exemplo, quantas amostras você tirou no norte, quantas você tirou no sul, é representativa, não é, né? E da mesma forma, agora nas municipais também, como é que foi a cota dessa amostra, se foi uma amostra por cota, se foi uma amostra por área, né? Para saber se realmente ela teve um cuidado com a metodologia na seleção amostral, para que ela represente aquilo, né? E entender um pouquinho também como ela está sendo divulgada, né? Se aparece lá, por exemplo, 58% de X, e as outras porcentagens, que são 42%, aonde estão? São complementares? Se a coleta foi feita com voto secreto, que tem uma sacolinha onde você vota, se o estímulo foi feito com um círculo onde tem o nome de todas as pessoas para não privilegiar aquele que está em primeiro lugar ou que está em último, né? Então, esses procedimentos são muito importantes e muitas vezes isso não aparece na hora que você está divulgando, né? Então, a pessoa pode fazer, ó, em quem você vai votar? E aí ela lê os dois primeiros, não lê o outro, né? Existe uma série de vieses que pode acontecer na coleta de amostra que às vezes não são apresentadas, né?
Então, é muito importante a gente verificar o instituto que está fazendo, né? Para a gente verificar se o instituto não tem um direcionamento ou se não quer trazer uma propaganda pendurada nessa pesquisa, né? Que pesquisa é uma coisa, propaganda é outra. Sempre falo, ó, pesquisa é como se fosse uma faca, ela pode salvar, mas ela pode matar, né? Então, são dados muito importantes, né? E que a sociedade pode trabalhar com isso, mas ela tem que ter também consciência para interpretar. Assim como a gente tem que ter consciência para interpretar muitos assuntos e informações que vêm aí como informações que são coisas falsas, né? A gente tem que ter consciência, tem que saber até que ponto, né? Fazer uma análise, não divulgar nada que a gente não tenha um instituto de credibilidade, né? Eu acho que é isso. Tá certo. Então fica a dica nesse período eleitoral para a gente tomar cuidado, que prestar atenção sobre as pesquisas eleitorais. Muito obrigada, professora Célia Maria Hetz, do Departamento de Comunicação Social da Unesp de Bauru, que falou aqui com a gente sobre pesquisas eleitorais. Você acompanha esse conteúdo na TV, na Rádio Câmara e também no nosso YouTube. Muito obrigada e até a próxima!